bom tê-lo aqui, para que possamos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Possamos dar as boas novas do que Deus tem feito e do que Deus ainda há de fazer por nós. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez, para comentarmos, para compartilharmos sobre as preferências de Deus. Você já pensou sobre isso? Será que Deus tem preferências? Será que Deus olha para nós com um olhar de preferência? Será que Ele tem filhos, mais preferidos? Você já pensou ou já se indagou sobre isso? Talvez você até esteja passando por alguma situação que esteja querendo te dizer isso. Mas hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco sobre essa verdade, para que você tenha armas espirituais poderosas em Deus para ser um vencedor. Porque esse é o propósito de Deus, para mim e para você, sermos vencedores. Você crê nisso? Amém? Eu creio, por isso eu estou aqui para dizer isso a você. Você foi planejado por Deus para viver uma vida vitoriosa. E se isso não está acontecendo, estão faltando algumas armas espirituais. E é por isso que hoje nós vamos conversar sobre isso. Sobre essa questão de: será que Deus realmente tem filhos preferidos ou não? Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 8. Tome-a na sua mão. A Bíblia é o poder de Deus para mudar e transformar toda e qualquer situação. Tenha a Bíblia como um manual de instrução na sua vida. E certamente você partirá, de um princípio espiritual que diz: conhecereis a verdade que está contida na Bíblia, e a verdade vos libertará. Amém? Leia a Bíblia, se inspire na Bíblia, estude a Bíblia, para que você tenha armas poderosas para se tornar esse vencedor que o seu coração almeja e que Deus planejou para a sua vida. Todos encontraram? Lucas 8, nós vamos ler a partir do verso 40. E o texto nos diz: quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não
tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto, nós nos deparamos com duas personagens muito interessantes, muito intrigantes. E ao ler este texto, eu comecei a imaginar essa situação. Aquele homem, Jairo, um homem, é bom frisar isso, naquela época, né? Um homem com muito valor, com muita importância. E a Bíblia ressalta características desse homem. Ele tinha um nome, ele era conhecido, Jairo. Ele era chefe da sinagoga, tinha um alto padrão, era alguém muito respeitado. E por outro lado, a história também nos coloca uma outra personagem, uma mulher, que naquela época, todos nós sabemos, não era nem contada, não era importante, não tinha qualificação nenhuma, o texto nem sequer cita o nome dela. Vocês estão me acompanhando? Diz apenas uma certa mulher, sem nenhum valor. Já estava em desvantagem diante daquele homem, concordam? Nada se sabe dela, a Bíblia não relata, né, grandes padrões dessa mulher. Um muito conhecido e o outro de nenhuma importância. Mas o texto diz que eles tinham algo em comum. Se você acompanhou comigo e prestou atenção ao que lemos, embora características diferentes, embora padrões diferentes, embora titulações diferentes, graus de importância completamente diferentes, eles tinham o mesmo pesar, que aqui a Bíblia relata, um pesar com 12 anos. Vocês acompanharam bem? A Bíblia frisa bem. A filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher sangrava há 12 anos. Será uma coincidência? É claro que não. Esse número não está aí à toa. E eu, como uma boa matemática, estudiosa dos números, quando me deparei com esse detalhe, o Espírito Santo começou a trabalhar isso no meu coração. Por que 12? Porque Jesus deixou relatado essa experiência de pessoas tão diferentes, humanamente falando, mas com o mesmo pesar. Um perde a sua filha aos 12 anos, a outra sangrava e há 12 anos batalhava contra essa enfermidade. Pesares para pessoas tão diferentes, mas com o mesmo padrão de derrota. Vocês perceberam, queridos? Um perde a filha, o outro a saúde. E contra isso ninguém podia lutar.
Contra isso, eles não podiam colocar aquilo, né, que as suas vivências falavam, diziam sobre eles. Naquele momento de pesar, nos 12 anos, a dor era igual para ambos. Não havia posição social, não havia intelecto superior, não havia distinção, porque a dor era a mesma. Então, por que 12? E aí eu fui pesquisar e estudar sobre isso, né? Matemático, número, eu logo me encantei. E pesquisando sobre os números na Bíblia, o Espírito Santo me fez aprender algumas descobertas interessantes. No Antigo Testamento, fala-se muito sobre o número 7. Vocês já leram o Antigo Testamento? É cheio, é repleto do número 7, porque o 7 na Bíblia é tido como o número da perfeição. Por que o número da perfeição? Aí nós vamos estudar um pouquinho de matemática. 7 é um número formado pela soma de 2 outros números, o número 3 e o número 4. Então, quando esses dois números separados, eles são adicionados, eles se aproximam, eles formam um outro valor, que é o 7. E na Bíblia, o 3 representa a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o 4 representa o ser humano, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso o 7 é tão falado no Antigo Testamento, porque ele simboliza essa junção, esse contato que Deus ao longo da história discorreu à humanidade. Era Deus se contactando com a sua criatura. Por isso o 7 é tão falado, né? Qual é o último dia da semana, queridos, que Deus criou? 7º dia, não é verdade? E no 7º dia ele descansou. Quantos anos Jacó serviu por Raquel, vocês se lembram? 7 anos. O Egito teve fome, não é verdade? Quando o faraó teve um sonho, eram 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, e depois 7 vacas gordas. Quando nós lemos lá a constituição do santuário, né, o candelabro de ouro no lugar santo, tinha 7 braços. Por que eu estou falando isso? Para que você veja o peso do número 7 no Antigo Testamento. Quando alguém pecava, o sacerdote ele mergulhava o dedo 7 vezes no sangue do animal e ia à presença do Senhor para que aquela pessoa pudesse ser purificada. Por que o 7 era tão usado, né? A festa dos tabernáculos durava 7 dias. Na luta de Jericó, quantas voltas eles deram em volta da cidade, queridos? Marcharam? 7 dias. E os sacerdotes sopravam 7 trombetas. Vocês estão me acompanhando? Era Deus mostrando à humanidade a sua aproximação. Era Deus dizendo ao homem, olha, não se esqueça, eu estou sempre por perto. Por isso o número 7 no Antigo Testamento tipifica a união de Deus com o homem. Mas era uma união temporária. Porque Deus não podia estar presente todo o tempo. Ele vinha, se manifestava e se retirava. Então era uma união temporária.
Mas quando a gente continua estudando sobre os números e vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento já não fala mais do 7, fala muito pouco. O Novo Testamento é encharcado do número 12. E o número 12, quando nós paramos matematicamente para pensar, nada mais é do que o número 3, não mais somado, mas multiplicado ao número 4. Lembram o que o 3 simboliza? A Trindade, a presença de Deus. E o 4? O homem, o ser criado. Então, no Novo Testamento, Deus está dizendo aos homens, olha, eu não quero mais estar numa união temporária com vocês. Mas quando a gente multiplica o 3 pelo 4, o ato de multiplicar na matemática é uma união indissociável. Não é mais um agrupamento. Vocês estão me acompanhando? Não é simplesmente colocar um lado a lado, mas quando você multiplica na matemática, aquilo se mistura de tal maneira que você não pode, você não consegue nem que você queira tirar, porque se mistura. Então, no Novo Testamento, o 12 é muito usado, porque é Deus dizendo através da simbologia ao homem, olha, eu não quero mais uma união temporária com você. Eu quero uma união perfeita e permanente, indissociável. Amém, queridos? Vamos ver se isso é verdade? Quantos meses tem um ano? 12. Vamos ver como os irmãos estão de Bíblia, hein? Na placa peitoral do sumo sacerdote, existem quantas pedras, queridos? 12. Na mesa de ouro nos pães da propiciação eram colocados quantos pães? 12. Quantos discípulos Jesus escolheu? 12. Quantos muros tem Jerusalém, a nova celestial? 12. Os irmãos são temerosos, é verdade. E os 12 apóstolos escolhidos por Deus, você que não sabe, Ele prometeu a eles o direito de se assentarem em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel, nas quais nós também estamos enxertados. Então, queridos, o número 12 é um simbolismo da união perfeita de Deus com os homens. Você está me compreendendo? Então, quando eu vi esse número nesse texto, pessoas diferentes, níveis sociais diferentes, características diferentes, mas com a mesma dor amarrada por 12 anos. E quem estava ali naquele exato momento? A pessoa perfeita de Jesus Cristo. Deus encarnado no meio dos homens, dizendo mais uma vez, através daquela dor simbolizada naqueles 12 anos, eu estou no meio de vós, numa união perfeita, numa união indissociável, e aquele que crer obterá a vitória. Independente de quem você seja, da posição que você tenha, das coisas que te cercam, na sua dor, se você clamar Jesus Cristo, ela será cessada. Porque Ele mesmo disse, eu estarei no meio de vós, e aqueles que crerem, receberão. Ele mesmo não disse, queridos? Aquele que bate, achará. Aquele que busca, encontrará. E para aquele que bater, crendo, a porta se abrirá. E quando ele disse isso, ele não colocou limites.
Ele disse apenas: aquele que crer alcançará. Amém? Jairo, esse homem aqui que nós lemos, chefe da sinagoga, sabedor, né, de todos os rituais, ele vem logo e se prostra diante de Jesus. Ele fez o que era politicamente correto, não é verdade? Ele se prostrou como um sinal de reverência, estudando tanto tempo as leis. Ele sabia que quando alguém se prostrava era sinal de rendição. Ele, cheio de dogmas, né, carregados pela sua própria cultura, ele se prostra diante do Senhor. E ao mesmo tempo vemos uma mulher, né, sem nem ser citada como pessoa, né, nem sabemos o nome dela, chega por trás, despida de religiosidade, despida de dogmas, um espírito livre, e toca em Jesus. Vocês estão me acompanhando? O que eu estou dizendo para você, querido? Não me importa a maneira como você vai se chegar a Deus. Importa é que você venha com um coração aberto. Porque se você entrar na presença de Deus cheio de dogmas, cheio de religiosidade, certamente Ele te limpará. Se você vier aberto, sem muito conhecimento de quem Ele é, mas ainda assim vindo, crendo que Ele pode te ajudar, Ele te encherá do que é necessário a você saber. Não me importa a maneira, importa que você venha a Jesus. Importa que você esteja aonde Ele estiver, porque Ele é a fonte, Ele é a vida, Ele detém o poder, Ele é que tem o poder e a autoridade para trazer a nós as curas, as libertações que forem necessárias, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Só Jesus pode fazer. Você está me compreendendo? Amém? Diga aleluia! E com isso eu quero dizer a você que Deus não tem filhos preferidos. Deus não olha como homem. Deus não vê por escalas sociais, nem por escalas intelectuais. Deus vê um coração que se prostra, disposto a buscá-lo. E da mesma maneira, Ele atende a ambos. Amém? Assim como Ele atendeu a Jairo, indo à casa dele e ressuscitando a filha, Ele atendeu a mulher, porque Ele disse: alguém me tocou e saiu de mim virtude. E Ele ainda fez mais por aquela desconhecida, porque Jairo não precisava. Jairo já estava numa posição, vamos dizer assim, abastada. Jairo já era conhecido, né? Jairo já era cercado de todos os mimos e confortos. Mas aquela mulher, ela precisava de algo mais. E Jesus não deixa passar nada, queridos. Por isso Ele perguntou: quem me tocou? E quando eles disseram a Ele: olha, é impossível saber, todos te apertam, como nós vamos saber? Mas Jesus sabia que aquela mulher precisava de ajuda. Precisava de ajuda diferenciada. Precisava abrir o diálogo a ela e dizer a toda a sociedade: olha, eu não vejo como vocês. Eu não me importo como vocês. E eu quero te dizer, não importa como você está. Não importa o que você tem. Não importa o que você sabe. Importa que você esteja próximo a Jesus e o toque e o deixe dialogar com você. Por isso Ele disse àquela mulher: quem me tocou? Ele disse isso exclusivamente a ela.
Ele mirou nela, assim como ele mira em você. Conhece você, aonde você está. Conhece exatamente a situação que você está vivenciando. E é poderoso para mudá-la. Assim como ele fez com essa mulher. E quando ela criou coragem e se achegou a ele e disse a ele: olha, fui eu. Assim como você e eu, querido. Não podemos nos esconder. Jairo não precisava, ele já era alguém que estava na sinagoga. Ele já era alguém conhecido. Mas aquela mulher precisou dizer em público: fui eu. Como um sinal de reconhecimento. E se você quer receber de Jesus, você também precisa dizer isso em público. Olha, Jesus, sou eu. Eu preciso do Senhor. Olha para mim, porque eu te toco agora. Amém? Você está me compreendendo? Então ele disse: eu senti, saiu de mim poder. Porque é impossível você tocar em Jesus e não ser abençoado. E não ser limpo do que quer que seja. Porque para ele não há impossíveis. Então, quando ela se revelou, quando ela disse à multidão: olha, fui eu e eu preciso é dele. Então ele disse a ela, não mais mulher, mas ele disse a ela: filha. Mudou o relacionamento. Não era mais uma mulher. Ela passou a ser filha. E ele disse: vai, porque foi a tua fé. Vocês viram que Jesus nem precisava perguntar a ela nada? Mas Jesus quer que nós nos mostremos, queridos. Quando nós realmente tomamos uma decisão de sermos dele, nós precisamos nos mostrar aonde nós estivermos. E era isso que ele estava dizendo nessa situação. Não há agentes secretos, não há crentes secretos. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você o honra onde você está, ou você precisa nascer de novo. Amém? Então, queridos, com isso eu quero fechar. Não há filhos preferidos. Independente do que nos cerca, Deus nos olha da mesma maneira. E Ele quer, através de Jesus, não mais uma perfeição temporária conosco, mas uma perfeição eterna, uma vivência eterna e diária, para que nós possamos nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe nesta noite. E que Deus nos cure nesta noite. E que cada um receba, conforme a sua fé, essa palavra no seu espírito, que ela faça diferença. Creia em Jesus. Una-se a Ele e torne-se uma nova criatura. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?